Senhor, a tua preciosa sangue, Senhor, que nos limpa, Senhor, que nos faz aceites, Senhor, pelo qual, Senhor, temos entrada diante, Senhor, do trono, Senhor, podemos ousadamente vir à tua presença, Senhor, e estarmos limpos, Senhor, diante de ti, Senhor, não por qualquer coisa que nós, Senhor, façamos, senão por aquilo que tu já fizeste por nós, Pai. Senhor, é nessa absoluta confiança com a qual vamos à tua presença, vamos comer do teu corpo, Senhor, vamos alimentar-nos, Senhor, vamos revigorar-nos em ti, Senhor, comemos da tua palavra, Senhor, e rogamos que o teu Espírito Santo venha às nossas vidas, venha a transformar-nos, Senhor, venha a despertar-nos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Venhas tu, Senhor, a trazer-nos das tuas dádivas, Senhor, os teus dons, Senhor, e a produzir nas nossas vidas, Senhor, esses frutos apacíveis que possam glorificar o teu nome, Senhor, que possam dar testemunho, Senhor, da tua presença na nossa vida, no nosso ser, Senhor, e que possam, meu Deus, ser fragrância grata diante do teu trono, Senhor, e que possam ser sal nesta terra, meu Deus, possamos, Senhor, não só influenciar, Senhor, trazer transformação, meu Deus, e ser testemunho vivo, meu Deus, testemunho da tua presença e da tua glória, meu Deus, Senhor, no seio onde estamos colocados, na tua comunidade, meu Deus, Senhor, nesta terra, meu Deus, que vai, Senhor, em declive, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, proclamamos a tua grandeza, a tua glória, a tua majestade, o teu nome que é sobre todo o nome, Senhor, pela glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria convidar-vos a abrir a Bíblia, a 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, e vamos fazer uns exercícios e vou pedir que me ajudeis. Amém? Estamos aqui? Eu vou querer que vocês comecem a interactuar comigo no seio da predicação. Amém? Amém? Estamos? A igreja é considerada uma assembleia, é considerada, segundo a palavra de Deus, a assembleia dos quê? Dos santos. Dos santos, chama-lhe a palavra de Deus. Nós fomos resgatados e somos chamados pela palavra de Deus os santos. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, foi consagrado pelos sacerdotes para santificar o quê? O povo. Por isso o Senhor disse, sede santos, conforme eu sou santo. O título é Sede como eu sou, o título daquilo que eu quero compartilhar convosco. Hoje em dia, já desde há muitas estações e temporadas no seio da igreja, muita gente fala acerca do avivamento ou do despertar. Cada vez mais há cultos de avivamento. Há escalafrios, há noites de glória, há seminários de outro nível, níveis mais altos. Mais altos são os meus pensamentos que os vossos pensamentos, dizia Isaías. Mas na realidade, penso que depois da dispensação do Espírito Santo, o que aconteceu no Pentecostés há mais de 2000 anos atrás, podemos estar muito perto dos pensamentos de Deus se realmente nos consagramos à santidade do Senhor. Amém? E Paulo escrevia a Timóteo na segunda sua carta, no verso 15, e na revista do mês de janeiro e fevereiro, penso eu, numa das reflexões, pequenas reflexões que escrevi, muito pequena, diz no verso 15, em base a este versículo, procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de verdade. Todo este capítulo, Paulo faz uma exortação a Timóteo, a que ele se devia permanecer fiel como um bom soldado de Jesus Cristo, fazendo-lhe vários ênfases, tal como ele devia ensinar aos demais tudo aquilo que ele tinha aprendido dele. E Paulo punha-se como exemplo, por exemplo, no capítulo anterior, Paulo dizia, não tem vergonhas do testemunho que aprendeste de mim, apesar de que ele seja prisioneiro em Jesus, diz, participa comigo dos sofrimentos que tenho sofrido pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Nomeadamente, há muita gente que diz, para de sofrer. Nomeadamente, a seguir vemos que há um contrabalance. Paulo diz que devemos padecer com Cristo para reinar com Cristo. Irmãos, aquilo que mais me preocupa hoje em dia e aquilo que eu quero fazer cada vez mais ênfase na pregação é que nós devemos estar arraigados na sã doutrina. Cada vez mais a nossa carne, aquilo que nos divide, porque realmente o que é que significa a santidade? Ontem havia aqui um jovem a falar sobre a santidade, mas o que é a santidade?
A santidade que vem da palavra hebraica kadosh e da palavra grega agios, o que é que significa? Ser separados. Separar o puro do impuro. Separar o incomum do comum. Ser santo. E ser santo realmente, o que é ser santo? Ser santo não é nada que tu e eu possamos fazer, é uma dádiva, é algo que é divino. Amém? Somos geração eleita, escolhida, sacerdócio real, separados para anunciar as virtudes daquele que nos... Um bocadinho de Bíblia, irmãos, faz favor, que nos chamou para anunciar. Amém? Irmãos, não podemos fazer obra social se não temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Estamos? Por muito que nós laboremos ou que tenhamos bons princípios ou boas intenções, irmãos, a sociedade está cheia de boas intenções, gente com muito boas intenções. O mundo está cheio de boas intenções. Os políticos, alguns até têm boas intenções, nomeadamente têm os princípios todos corrompidos. Mas têm boas intenções. Os métodos que utilizam é que nem sempre são bons. Mas se as intenções são boas, mas o inferno também está cheio de boas intenções. Amém? Aqui temos que começar a diferenciar-nos por alguma coisa. Nós temos que diferenciar-nos, ser separados. O puro do impuro. Queremos almejar um avivamento? Irmão, o avivamento não é nas massas. O avivamento começa em ti e em mim. Grande parte da frustração na igreja é porque o avivamento não começa a nível pessoal, porque a nível pessoal nós não almejamos a santidade. Porque vemos a santidade como algo que nós não conseguimos alcançar e estamos equivocados. E eu queria de alguma maneira ver se o Senhor, através da sua palavra, nos consegue trazer alguma claridade, algum esclarecimento sobre este tema. E o que é que isto tem a ver com a situação de Paulo a Timoteu? Sim, porque vem primeiramente sobre fazer o bom uso da palavra. O bom uso da palavra. A palavra diz que a palavra tem que estar em... Onde? Em nós. Diz que Jesus Cristo está onde? Está na nossa periferia? Jesus Cristo é quem? É aqui o verbo... Um bocadinho de Bíblia, irmãos, um bocadinho de Bíblia, simples e básica. Jesus Cristo é o verbo... Eu não saio daqui até que vocês não me respondem. Jesus Cristo é o verbo feito carne. Como eu não estou a concorrer para eleições, tenho essa vantagem. Jesus Cristo é o verbo feito carne. Então significa que a palavra tem que estar em nós. A palavra não tem que estar no livro. A palavra não tem que ser um logos, não tem que ser uma letra. A palavra tem que estar aqui dentro. A palavra tem que estar dentro da nossa alma. A palavra tem que produzir vida. A palavra não tem que ser algo que nós façamos como um desempenho. Amém? A palavra não tem que ser algo que nós estudamos simplesmente para desempenhar aos demais. A palavra tem que ser algo que nos toca, que nos transforma, e como nos transforma, começa a fazer parte dos nossos membros, como nós temos a mão e tem 5 dedos. Ok? Porque a palavra é-nos útil. A palavra funciona como ferramenta para o nosso dia a dia. Amém? E a maneira que nós temos de ser aprovados é utilizando bem essa palavra que faz parte da nossa vida. Amém? É interessante no verso 12 do mesmo capítulo 1, simplesmente vou cotar, vocês por favor anotem e depois leiam, não vai ser que eu vos esteja a ensinar alguma coisa que seja de encontro à Bíblia. Porque uma das coisas que eu tenho encontrado na igreja é que as pessoas são como aqueles cãezinhos que se põem assim no tabuleiro dos carros, fazem assim, e dizem a tudo que sim. E podem ouvir qualquer heresia e fazem que sim. Amém, amém. E vais, e é como aquele ditado, pois são como cordeiros levados ao matadeiro, e podem levar ao matadeiro, vão ao matador e tira-se-lhes a pele, e como é na Páscoa, metem-se no forno e comem-se e está a andar. Enfim, irmãos, temos que começar a despertar. A despertar. Ele diz, no verso 12, por esta razão sofro estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei que eu tenho escrito, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. O meu depósito, a minha alma, o meu depósito, aquilo que eu tenho guardado em mim, a palavra que faz parte de mim, a revelação, aquilo que Deus me tem mostrado. Amém? O depósito, aquilo que guardamos, aquilo que vai almejando dentro da nossa vida. Irmãos, devemos fazer isto na nossa vida. Ao escutar a palavra, ao ler a palavra tem que se tornar vida em nós. Amém? A fé vem por onde? Por ouvir
a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Porque essa palavra faça parte da nossa vida. No mesmo capítulo 1, no verso 13, diz: conserva o modelo sã das palavras de mim tens. Diz: conserva o modelo são. Diz comigo: são. São. A igreja está cheia de doentes. Doentes da alma. Doentes da mente. Estão cheios de doenças espirituais. Que comem lixo, comem McDonald's, comem Burger King. Só comem junk food. Comida chatarra em espanhol. Lixo. Não tem absolutamente vida nenhuma. Comem as sobras. É que nem comem McDonald's do pago. Comem o lixo. Vão às sobras do McDonald's. Irmãos, temos a Bíblia inteira para comer. Deus deu-nos a mente para pensar. Deu-nos o seu espírito para discernir. Temos este livro maravilhoso que é chamado o Livro da Vida. Chama-se o Livro da Vida. As Sagradas Escrituras. A Palavra de Deus, que é como uma espada dos gumes, que penetra tão mais profundo do nosso coração, que discerne os pensamentos e os tétanos, que divide, diz a Palavra de Deus. Amém? Então o que é que fazemos com esta palavra? Como é que nós a usamos? Como é que tu a usas? Como é que tu podes querer um despertar, um avivamento? Como é que tu podes querer mudança na tua vida? Busca ser um obreiro aprovado. As pessoas querem sucesso, as pessoas querem viver na prosperidade, as pessoas querem impactar o mundo. Mas como é que o vão fazer? Como é que tu vais fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que vamos marcar a diferença? Conservar um modelo são das palavras. Se fôssemos a ver, de acordo aos padrões que a igreja apresenta ao Evangelho hoje em dia, e graças a Deus que nós não façamos parte dessa igreja, que sejamos uns rejeitados, porque Paulo era rejeitado, porque Pedro era rejeitado, porque grande parte dos verdadeiros apóstolos do Evangelho eram rejeitados, eram bichos esquisitos, pessoas raras, onde Simão o mágico queria comprar o dom, e hoje grande parte da igreja está cheia de Simão o mágico, que querem comprar o dom, e depois vão ter que ouvir as palavras aférrimas, que o dom de Deus não se pode comprar com dinheiro. Conservar o modelo são das palavras de mim que tens ouvido. Há que conservar o modelo são das palavras de Deus, que tens ouvido na fé, no amor que há em Cristo Jesus. A fé e o amor que há em Cristo Jesus. E guardar outra vez faz do ênfase, guardar o bom depósito, em bom depósito, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós, outra vez que não vem da deidade, da capacidade humana. Há aqui, irmãos, conservar, preservar o modelo das palavras sãs, guardar o bom depósito. E posteriormente, no capítulo 2, começa-lhe a dizer no verso 1 e 2, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim ouvistes de muitas testemunhas, transmite-o a muitos homens fiéis que sejam idóneos para que também possam ensinar a outros. Amém? Aqui há duas palavras-chave para que possamos entender, ou pelo menos aquilo que me desperta muito a minha atenção, que eu quero compartilhar convosco esta manhã, para ver se podemos ter algum tipo de clarificação bíblica acerca da santidade. Uma delas está neste verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te diz comigo, fortifica-te a palavra seguinte, completa aquilo que eu estou-te a dizer, na graça. E o que é graça? Não estou-te a dizer se tens uma amiga chamada Graça, porque há muita gente que se chama Graça. O que é a graça? A graça é sem medo. O Vítor Gaspar não está aqui. A graça é o quê? É um favor imerecido, que nós não fazemos nada para merecer. Não podemos fazer nada para merecer, ok? Entendemos? Graça. Graça, favor imerecido. Nada que possamos fazer faz-nos merecer aquilo que nós possamos receber, ok? Entendemos isto?
E no versículo 15 do capítulo 2, que lemos, que foi o primeiro versículo, tomamos como base, isto é só a introdução, ok? Diz, busca apresentar-te como um obreiro aprovado. Então, anota estas duas palavras, graça e aprovado. A santidade passa sempre por estas duas palavras. A graça, e a única coisa que pode produzir a aprovação é a graça. Ok? E a santidade alcança-se através da graça que produz a aprovação. Amém? E o estar aprovado. O obreiro aprovado e a aprovação, nomeadamente, obtém-se sempre na prática, através do bom uso da palavra, do depósito que fazemos nas nossas vidas da palavra de verdade. Ok? Agora há aqui uma constante que está neste verso 2 que lemos do capítulo 2, do verso 2. Aquilo que tu ouviste de mim. Isto é uma constante bíblica, é uma constante cultural, porque tudo aquilo que está nas culturas do mundo, tudo provém da Bíblia. Porque o que é que acontece? Tudo aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, provavelmente já vem dos nossos avós e por aí afora, e é encarregado sempre de uma testemunha a outra. É a transmissão de quê? De quê? A transmissão de princípios e valores. E o que é que Jesus Cristo deu na grande comissão? Mateus, alguém conhece a Bíblia um bocadinho melhor que eu, que às vezes vai-se nos versículos. Mateus 28. Ensinando-os a guardar ou a observar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco até. Então significa que tem que haver sempre uma transmissão. Aquilo que recebemos é para que possamos transmitir de uns aos outros. Esse princípio está patente em toda a Bíblia, ok? Desde o princípio ao fim. Não só na Bíblia, senão em todas as gerações. Amém? Ok? Na Bíblia também ensina uma coisa. Deus, e tem-se vindo a falar aqui, e eu tenho que fazer ênfase nisto para que nós possamos enquadrar bem isto. Deus diz, temos estudado isso aqui nos estudos bíblicos, Deus constituiu a uns apóstolos. Bom, Deus deu ministérios à igreja com o propósito de quê? De edificar. O que é edificar? Vamos ver o que é edificar. Não vamos pô-lo num parâmetro de construção. Recordemos que temos aquela palavra que começamos a falar que é santidade. O que é edificar? Como é que edificamos o corpo? O que é que fazemos a um corpo para que ele se edifique? Como é que fazemos? Temos que manter uma boa... Temos que comer a palavra. Não podemos ir ao McDonald's, não podemos comer muita gordura, não podemos... temos de ter cuidado com os trigliceridos, temos de ter cuidado com muitas coisas, porque senão, no outro dia o Luís dava os exemplos da bulimia, da anemia, todas aquelas coisas. Senão, o que é que acontece? Senão, quando nós comemos coisas más, o que é que acontece? Intoxicamos o corpo. E o que é santidade? É um processo de quê? De purificação. Então a edificação, o que é a edificação do corpo? Para que é que são dados os ministérios? Para que é que nos serve a palavra de Deus? É lâmpada aos nossos pés, ok, já sabemos, está lá escrito na Bíblia. Mas vamos aqui encontrar-lhe o miolo da coisa. Vamos expulsar da massa cinzenta. Para que é que serve? Para a palavra, os ministérios, serve para quê? Para santificar. E o que é santificar? Purificar. O que é que a gente faz quando agarramos na areia, vamos buscar areia ao rio para fazer a mistura do cimento, e a areia tem que estar fininha para dar uma mistura. Começamos a coar a areia, não é? Então a palavra vem à nossa vida, começa a entrar no nosso interior e começa a coar, a purificar, penetra com uma espada até dentro do coração, para quê? Para discernir aquilo, e agarra, corta, estarás o bisturi, diz, isto aqui não, tal.
Tal, isto aqui é bom, deixa estar, não é? Ouvi tudo, retede o bom e o resto... Ok? Então os ministérios, a palavra é-nos dada para processo de edificação, isto é, de santificação, de purificação do nosso corpo, do corpo da igreja, mas do nosso corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então o verdadeiro avivamento, aquele avivamento que tanta gente fala, aqueles que dizem, vamos fazer um culto de avivamento. Ok. Queres um culto de avivamento? Bom, então fechamos a Bíblia. Vamos orar? Oramos? Quer que tenha o almoço preparado? Eu posso orar já, eu não tenho problemas. Porque se nós queremos avivamento, temos que estar preparados para caminhar no processo da santificação. Não temos que preparar um show da santidade. Não temos que preparar um slogan bonito de subir a um nível mais alto ou a um nível mais baixo. Porque se eu quero subir a um nível mais alto, tenho que subir a um nível mais baixo, porque isso foi aquilo que fez Jesus Cristo. Não é? Se eu tenho que adotar o modelo de Jesus, ele subiu ao mais alto através de ir ao mais profundo. Então, se eu quero o êxito segundo a plataforma de Jesus Cristo, o sucesso de Deus foi ir ao mais profundo. Ok? Temos que começar a adotar princípios. E os princípios são os bíblicos. Não são os princípios que vende o Evangelho chatarra. O Evangelho Coca-Cola zero. Irmãos, ninguém vai despertar um avivamento se não almeja a santidade. Muitas pessoas, ou muitos hoje em dia, pensam que simplesmente o cristianismo trata-se acerca de ser salvo. Ok, é acerca da salvação, definitivamente. Mas vejamos uma coisa. Salvação e ir para o céu. Sim, Jesus Cristo é acerca de que nós possamos aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. E então, quando cremos no nosso coração e confessamos com os nossos lábios, perante a congregação, ou diante dos testemunhos, somos salvos. E estamos a caminhar direitos ao céu, on our way to heaven, ok? Estamos? Se vocês me ajudam, isto termina mais rápido, eu prometo-vos que sim. Estamos aqui? Estamos caminho ao céu. Mas isto não é só o Evangelho, ok? Estamos aqui também? Isto não é só o Evangelho. Reparem que Jesus Cristo deu-nos uma grande comissão, que é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, bautizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a observar todas aquelas coisas que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco, Deus a promete, e eu irei convosco, estarei convosco, até ao fim dos tempos. As mesmas coisas que eu fiz, e estas sinais e outras vos acompanharão, e maiores coisas fareis ainda no meu nome, porque eu vou convosco. É aqui que eu vou partir e vos darei o meu Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Consolador, que irá e estará convosco, e dará testemunho de mim. Amém? Estamos? Então, o Evangelho, a Palavra de Deus, a Bíblia, é muito mais somente acerca de tu e eu possamos ser salvos e viver uma vida digna e piedosa nesta terra, senão que é que também, além da nossa peregrinação ao céu, possamos ensinar a outros. E estas coisas que eu te tenho ensinado, estas palavras sãs, de mim ouvistes, ensina a outros, homens idóneos, para que estes também possam continuar a obra do ministério, que estes também possam ensinar, também possam transmitir, também possam levar estas palavras sãs, este fiel depósito, possam padecer estes mesmos sofrimentos e serem aptos para o chamado, para a vocação. Estamos, irmãos? Aquilo que de graça recebemos, de graça devemos dar. Amém? E agora vamos ao núcleo, vamos abrir a nossa Bíblia no Antigo Testamento, no profeta Zacarias. E na sua quarta visão, no capítulo 3, que fala realmente acerca, basicamente todo o capítulo 3 é acerca da vinda do Messias. Zacarias nasceu num tempo no qual o povo judeu estava tomado pelo Império Babilónico
Um tempo no qual havia grande desmotivação no meio do povo, o povo abandonou, inclusive a restauração do templo. Ele serviu ao Senhor conjuntamente com o profeta Ageu, instando o povo a que pudessem voltar a reconstruir o templo, preocupassem outra vez pela reconstrução do templo de Deus. Irmãos, hoje em dia, as pessoas preocupam-se, muitos dos cristãos hoje em dia preocupam-se muito acerca dos templos de pedra. Cada vez mais tem-se desenvolvido uma grande cultura acerca dos grandes templos. Templos e mais templos, igrejas para 5, para 10, para 15, para 20 e 30 mil. Mas realmente chama-me a atenção onde é que estão os templos, aqueles templos a qual Deus nos chama a edificar, que são as vidas. As vidas que também são pedras vivas, diz a palavra de Deus, que somos pedras vivas, edificando o templo, o verdadeiro templo do Espírito Santo, que somos nós onde Ele quer habitar. Amém? As pedras vivas talhadas pela palavra viva do Senhor. Amém? Irmãos, e diz a palavra do Senhor, vamos ler a partir do verso 1, diz: e me mostrou o sumo sacerdote, o qual era Josué. Isto aqui é uma imagem de Jesus Cristo. Josué revela-se a Jesus Cristo e diz: o qual estava diante do anjo do Senhor, o qual estava na presença do Senhor. E diz: e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Irmãos, estamos a falar acerca de santidade. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: ó Senhor, te repreendo. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo, diante do Senhor. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E ele lhe disse: este tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei um lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, e eis que eu te farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão os 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirei a iniquidade desta terra num dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém? Todo este capítulo. Vamos estar a nossa Bíblia aberta e vamos ver se conseguimos terminar isto hoje. Amém? Ok? Algumas guias acerca da santidade. Um dos maiores problemas quando nós ensinamos sobre a santidade são os defeitos e os exageros que se têm ao longo dos tempos deturpado o próprio ensinamento do conceito da mesma santidade. Estamos? Então, vamos ver-se através desta escritura, que é muito simples, e sem estender-nos muito, podemos ver aqui umas guias que o Senhor dá claras. Josué, como sumo sacerdote, apresenta-se diante do Senhor. E vamos personificar Josué como tu e como eu. Que apresentemos-nos aqui diante da presença do Senhor. Ou que nos apresentemos no nosso lugar secreto diante da presença do Senhor. Queremos entrar na sua presença. Queremos ter comunhão com Deus, com o anjo. E cada vez que tu e eu... Toma nota uma coisa. Cada vez que tu e eu vamos à presença do Senhor... E podia-te pôr aqui mais umas quantas referências bíblicas e quero ter essa oportunidade, porque estive a desenvolver este estudo, tive ontem à noite e esta manhã, mas tem várias conotações. Cada vez que tu e eu vamos à presença do Senhor, sempre o acusador te acompanha. Sempre. Quando Paulo diz que travava uma luta na sua carne, que tinha um aguilhão,
que aquilo que queria fazer, tinha sempre aquela luta pelo Espírito, mas a sua carne impulsionava. Sim, irmãos, continuamente faz a referência a isto. Se formos a Apocalipse, vemos em como o acusador segue, diz, e o acusador continuamente acusa os seus irmãos. Se formos a Isaías, vemos, e quando tiraste de ti o jugo ameaçador e o dedo daquele que acusa, vamos ver continuamente que alguém vai à presença de Deus, o acusador segue-te. E o acusador vai-te sempre pôr a mão na tua ferida. O acusador vai-te sempre trazer à memória. O acusador vai-te sempre dizer, tu agora vais à presença do Senhor. Tu? Mas quem és tu? Tu cheio de imundícias? E aquilo que fizeste, e aquilo que disseste, e aquela atitude que ainda tiveste ainda há pouco, e aquilo que pensastes, o acusador sempre te segue. O primeiro conselho bíblico para que nós possamos estar em santidade é: põe os teus olhos no anjo do Senhor. Põe os teus olhos no anjo do Senhor. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:1, portanto nós, estando rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos, pondo os olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Pondo os olhos no anjo, pondo os olhos no Senhor. Se tu começas a olhar para a direita e para a esquerda, começas a dar-te conta do derredor que está à tua volta, começas a ver o peso do pecado, começas a ver tudo aquilo que te embaraça, começas a dar-te conta daquilo que te quer puxar, de impedir para alcançar a plenitude em Cristo Jesus. Amém? Começas a fitar-te no teu desempenho. Começas a fitar os teus olhos no teu fracasso e o acusador vai fazer com que tu ponhas aí os olhos. Amém? Vai-te trazer a mensagem derrotista. Estamos, irmãos? Sempre. Tu agora estás na presença do Senhor e quando tu vens à igreja, quando tu estás aqui congregado, o maior dilema, irmãos, Deus tem que levantar no nosso meio pessoas. Irmãos, eu digo isto com todo o amor. Que nós tenhamos meia hora de intercessão não é válido. Agora mesmo, quando está uma pessoa aqui a predicar a palavra, tinham que estar 2 ou 3 pessoas com o ministério de intercessão a interceder. Porque agora mesmo neste lugar e em todos os lugares onde está a ser pregada a palavra de Deus, há uma luta diabólica para tomar o controle sobre a tua mente e sobre o teu coração, de modo a que a tua alma não absorva a essência do poder libertador da palavra. Porque há uma luta, irmão. E tu não te das conta. E quantas pessoas entram e saem dos locais de culto, e algumas por vezes saem pior do que entraram. Porque o acusador está sentado à direita. À direita está o acusador. Está o fiel advogado e está o poder da palavra. Mas se o acusador faz com que tu tenhas os teus olhos tirados da cruz, faz com que tu não tenhas os teus olhos postos no anjo, vais do foco. Estás como uma múmia na igreja. É aqui em todo lado. Não? Oremos ao Senhor para que isso aconteça, que seja algo, que seja uma obra do Espírito, porque não vale a pena estar a nomear pessoas. Essas pessoas têm que ser nomeadas e apontadas por um chamado santo, que seja o Senhor a levantá-las e elas, levanto, aqui estou. Como aconteceu com Isaías, compungido pela visão divina do Senhor, respondeu ao chamado de Deus, porque foi Deus que o chamou, não foi o sacerdote nem o rei. Irmãos, isso acontece. O acusador está. Ele está aí ao teu lado. Não o vês? Está aí. E enquanto estás a receber a palavra, ele está pelo outro lado a meter-te. Pum, pam, pim, pam, pum. Põe os teus olhos no anjo. E vens à presença do Senhor e há sempre aquele sentimento, sentes-te indigno, sentes-te sujo, sentes-te, não sou merecedor, isto e o outro, sentes-te aquela autocomiseração pessoal, enfim.
Paulo, ele mesmo, quando escreveu aos Filipenses, ele dizia, não é que eu já tenha alcançado alguma coisa, mas proponho-me uma coisa, a seguir, a permanecer. Eu ponho lá os meus olhos, ponho os olhos fitados ao alvo e sigo. Tenho os meus olhos bem centrados. Não deixes que o enganador, o mentiroso, o pai da mentira, te roube o foco do anjo. Irmãos, o filho pródigo sentiu-se indigno. Foi motivado com motivações equivocadas. É voltar à casa do pai. E a primeira coisa que se veio foi a autocomiseração. Pai, eu não sou digno de ti e tal, a treinar o discurso. Mas pelo menos centrou-se no foco, foi de voltar à casa do pai. Põe o teu foco bem centrado no anjo, na presença de Deus. E desvia-te daquilo que está ao teu lado. Põe bem o teu foco no anjo do Senhor. E outra coisa, não entretenhas diálogos com o inimigo. Segundo conselho. Queres ser santo, queres estar em santidade, irmão, não dialogues com o inimigo. E aqui dirás, irmão, sim, ok. Agora vou-te explicar algo que a mim faz-me uma luz tremenda e isto aplico a mim pessoalmente. Muitas vezes, isto é muito importante, muitas vezes, todo o filho de Deus, todo o sacerdote, todo o ministro, tem a tendência a ter muitos sentimentos de culpa, muitos sentimentos de fracasso, ministeriais, familiares, pessoais. E pensamos que é o Espírito Santo que nos fala. Agora entendamos uma coisa. Se alguém é doutor em teologia, é o diabo. É doutor em teologia. O artista conhece isto de fio a pavio. Ele maneja a palavra. Vamos, é um Lancelot, agarra na espada. Claro, é um mentiroso. É um mentiroso. E muitas das vezes vem-nos aqueles sentimentos e estamos, queremos vir à presença, e entramos naquela automorização, parece que nunca alcançamos, parece que, Mas aqui há uma coisa que se me faz luz tremenda. A palavra de Deus diz, filhinhos meus, já não vos é necessário que se ensine alguma coisa, porque é aqui que vós tendes a unção do Santo, a qual vos guia a toda a verdade. A palavra de Deus ensina quando Jesus Cristo disse aos seus discípulos que iria deixar-lhes o Espírito Santo, que era o Espírito de Consolação. Também é apresentado o Espírito Santo como o Espírito da verdade. Então significa que o Espírito Santo jamais mente. O Espírito Santo jamais acusa. Então temos que estabelecer uma diferença. Não podemos dialogar nunca com o inimigo. E o inimigo quer se disfarçar continuamente do Espírito Santo no seio cristão, ele disfarça-se do Espírito Santo. Quer se disfarçar, vem com aquela vozinha sussurrada. E quer-se fazer como que é aquilo que traz o convencimento de pecado. Mas é que o convencimento de pecado, o Espírito Santo traz convencimento de pecado. E o convencimento de pecado, automaticamente, produz o quê? Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Quantos de vocês é que têm arrependimento versus remorso? Porque a maior parte dos cristãos estão cheios de remorsos. Significa que ouvem mais a Satanás que ao Espírito Santo. Faz-me entender? Faz-me entender? Porque é que... Vamos a ver se me faz claro. Vamos dar 2 exemplos bíblicos. Toda a gente conhece a história de Judas? Conhecem a história de Judas? Alguém pode ilustrar muito rapidamente a história de Judas para não ser eu? Vamos aqui, colaboradores. Um colaborador que me ilustra a história de Judas rapidamente. Um colaborador que se levanta e ilustra a história de Judas. Vamos, algum valente. Judas, aquele que guardava a guita do Senhor, que acompanhava. Judas, o que é que aconteceu com Judas? Um que se levante. Uma garrafinha de água, se faz favor. O que é que aconteceu com Judas? Sim, mas o que é que aconteceu com ele? A história de Judas. Judas, vamos agarrar Judas em frente a Maria Madalena quando ela parte o fasto de alabastro e lava os pés ao Senhor. E ele começou a dizer, Senhor, isto podíamos ter vendido isto e repartido o dinheiro aos pobres. O intuito dele era fazer o quê? Roubar, não é?
E Jesus, depois de certa maneira, repreendeu e tal, disse-lhe, pá, lamento muito, mas esta mulher escolheu a parte correta de adorar-me, porque os pobres sempre o tereis entre vós. E isso ele ficou nervoso, não gostou muito de ser repreendido, não é? E então ele traiu o Senhor, não foi? Foi movido a trair o Senhor aos sacerdotes da sinagoga por 30 moedas de prata. Estamos? Alguém pode me ajudar a contar a história? Hã? Como? Como? Por um preço do escravo. E em seguida, para que é que foi utilizado esse dinheiro? Para comprar uma terra que foi chamada Campo de Lágrimas, no mesmo sítio onde... Porque o que é que aconteceu a Judas? De repente, o que é que lhe aconteceu? Hã? Encheu-se de quê? Porque viu que aquilo que tinha feito era o quê? Estava mal, não é? Quantas vezes é que aconteceu na tua vida, viste que alguma coisa que fizeste estava mal? Eu muitas. Mas eu quero te dar uma novidade, é que eu tenho sempre uma nova oportunidade. Porque eu aprendi que já não preciso ter remorsos. Aprendi que simplesmente, como tenho o Espírito Santo, arrependo-me automaticamente e Deus abre-me uma nova oportunidade. Mas eu durante muito tempo, mesmo estando no Senhor, muitas vezes tive remorsos. E com esses remorsos não fui capaz de mudar. A diferença entre o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo e ouvir aquele que se disfarça do Espírito Santo, que é um teólogo profissional, é que o Espírito Santo de Deus, vamos dar o exemplo de Pedro. Pedro negou a Jesus. E o que é que lhe aconteceu? Mas o que é que lhe aconteceu? Encheu-se de quê? De arrependimento. Qual é que é a diferença entre arrependimento e remorsos? Algo ainda mais punçante. O arrependimento centra-se no dano que tu fazes a outrem. O remorso centra-se no sentimento que há em ti. Estamos? O remorso de Judas centrou-se tanto. Eu fiz mal. Ele não se centrou tanto naquilo que fez a Jesus, senão no mal que ele fez. Pedro viu o mal que ele fez Há muitas pessoas que dizem, que mal que eu fiz, mas não veem o mal que eles fizeram para além de eles mesmos. E o arrependimento leva-te sempre a ver o dano para além de ti. Tu centras-te para além de ti, diz para além de mim. Tu deixas de ser importante. A tua importância é centrada em outrem. Deixas de ser egoísta em ti mesmo. Centras-te em outrem. Amém? Porque Jesus Cristo deu-se a Ele mesmo por amor aos outros. Ele não se centrou na sua obra. Sua obra era em pós dos demais. Estamos, irmãos? Então, irmão, há aqui uma diferença grande. E o que eu quero dizer-te, não dialogues com o inimigo. Não ouças a Satanás. Não te sintas condenado. O Espírito Santo não condena. O acusador faz-te sentir condenado. A condenação, normalmente, leva-te sempre ao remorso. E o exemplo de Judas, enforcou-se ele mesmo. Centrou-se nele mesmo, enforcou-se ele mesmo. Pedro arrependeu-se e terminou a ser cheio do Espírito Santo. Amém? Teve uma nova oportunidade. Amém? Estamos? E quando nós caímos no erro de ouvir o inimigo, sucede-nos o seguinte.
Na igreja pensamos que conseguimos alcançar a santidade por meio de desempenhar. Quem é que sabe o que é que significa desempenho? Alguém me ajude com as horas, que é para não durar demasiado tempo, eu posso parar e depois seguir isto outro domingo. Desempenho. O que é que significa desempenhar? O que é que faz um ator? Desempenha um papel, não é? Dá-se-lhe um guião, não é? Ele estuda o guião. E vocês, por exemplo, vocês já ouviram falar daquele ator, o Jim Carrey? O Jim Carrey é tremendo o tipo, não é? Relatam que em Hollywood ele chegou a personificar tanto os seus papéis que ele terminava o filme e seguia a ser a pessoa do papel. Começava a fazer cá. Quando foi aquele tique da cara, ele andava pelo Hollywood a fazer aquilo da cara. Porque ele entrava tanto na sua personagem. Entendemos isto? Estás a perceber aquilo que eu estou-te a dizer? Ou não? Quero dizer-te que muitas das vezes, quando nós damos ouvidos ao inimigo, começamos a querer desempenhar um atributo que é uma dádiva e não é um dever. Diz comigo, a santidade é uma dádiva de Deus, não é um dever. Não a vou conseguir desempenhar, não a vou conseguir alcançar. Porque o que é que a Bíblia ensina em Gênesis? Que desde a nossa meninice somos o quê? Somos quê? Em palavras audíveis, faria. Desde pequenos, a nossa feitura é, em Gênesis, má. É má. A gente diz, não é que ele é muito boa pessoa. Regenerado por Cristo, ok. Na nossa essência, a nossa essência é um bocado controversa. Entendemos isto? Se algum atributo que temos bom, inclusive na nossa própria carne, significa que isso geneticamente provém de Deus. Amém? Estamos, irmãos? Claro, é muito difícil. Voltamos àquela palavra-chave que falámos ao princípio, que é graça. É muito difícil, porque uma graça é uma dádiva. É muito difícil que nós entendamos que a santidade não é uma coisa que façamos por desempenho. É o mesmo que a salvação. A salvação é por graça, mediante a fé. E a fé opera pela quê? Pela graça. Não? Como é que opera a fé? Pela graça. E a graça é algo que nós não podemos explicar, razoar com a nossa mente humana. Estamos a entender, irmãos? Entendemos ou não? O que é que vocês entendem? Eu posso ficar por um ponto ou dois, mas quero que entendam as coisas. Ok? Se não entendam, digam e eu vou tratar de esmiuçá-las de outra maneira. Entendamos que a santidade não é algo que nós possamos desempenhar. Não é algo que nós possamos, de certa maneira, dizer, ok, portei-me mal, agora vou-me castigar a mim mesmo por aquilo que fiz equivocado. Resta-nos, temos o Espírito Santo, realmente arrepender-nos. E então temos a porta aberta a uma nova oportunidade no Senhor. Pedro arrependeu-se e com o seu carácter, Deus voltou-lhe a dar uma oportunidade e ele recebeu o poder do Espírito Santo e Deus utilizou-o grandemente na expansão da sua igreja. Amém? Estamos? Vejamos uma coisa, temos que aprender a fazer uma coisa, é repreender o inimigo. No verso 2, agora vamos aqui, no verso 2, biblicamente temos que aprender a repreender a Satanás. Isto são letras maiores, mas muito úteis. Sabemos que não temos luta contra a carne. Efésios 6, 11, 12, 13. Não temos luta contra a carne, nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Amém? Estamos, irmãos? Estamos aqui? Mas temos que lutar eficazmente.
Paulo dizia, ponho o meu corpo em servidão. Não golpeio o ar, não vou a lutar a golpear ao ar, assim, a fazer uma luta como que a correr por gosto, por cansado, não é? Como diz que quando a gente somos jovens, quem corre por gosto não cansa. Mas na carreira da fé, temos que correr de tal maneira como para alcançar, amém? Na luta da fé, temos que lutar de tal forma como façamos bom uso das armas que nos foram entregues, amém? Então temos que lutar contra o inimigo. Então temos que aprender a lutar contra o inimigo. E a primeira coisa que temos que fazer é aprender a repreender o inimigo. E não é, ok, podemos saber, aqueles que têm o bautismo do Espírito Santo, orar em línguas, glória a Deus. Mas vejamos de forma bíblica como é que repreendemos o inimigo. Amém? Estamos? Porque quando tu estás aqui, tu tens aí o inimigo ao lado. Este gajo só está-te a dizer babosadas. Isto não é preciso. Então ele está-te agora mesmo a dizer, mas não te lembras que eu já fui derrotado na cruz do Calvário? Diz lá que Jesus Cristo expôs todos os principados. Agora mesmo tens uma voz que é capaz de estar a dizer isso na tua mente. Então, mas Jesus Cristo derrotou todos os principados, todas as potestades, agora porque é que tu vais pôr a repreender a Satanás? É bíblico. E está-te a dar com a teologia, é verdade. Que Jesus Cristo derrotou Satanás, todos os principados e todas as potestades na cruz do Calvário. É bíblico. Mas o artista foi arrojado à terra e ele é o príncipe deste mundo. E diz a palavra de Deus em Lucas, é aqui toda a terra jaz baixo o maligno. E a palavra de Deus também diz em Efésios que temos uma luta a travar. E a nossa luta é contra principados e potestades. Mas ao mesmo tempo tens aí o artista. Está aí. O Batistuta está aí ao lado. Então diz disse o Senhor a Satanás. Quem é que disse? A Senhora Satanás. E disse-lhe o quê? Há muitos que vão dizendo assim, eu te repreendo. E ele vai-te dizer assim, a Paulo conheço, a Jesus também, e tu quem és? Mas eu te conheço de onde, pá? Diz-me lá de onde é que tu vens. Sabes, é que eu vou à igreja, pá, fui bautizado no Espírito e não sei o quê. Sim, está bem, mas é que eu não te conheço lá nenhum, tenho muita pena. O Senhor te repreende. O próprio Senhor, escreve, para que não esqueçamos isto, escreve e memoriza na tua mente, o próprio Senhor disse-lhe, o Senhor, o anjo, o Deus omnipotente, omnipresente e omnisciente, disse ao inimigo, o qual para fazer qualquer coisa tem que lhe pedir autorização, e disse-lhe, o Senhor te repreende, ó Satanás, ó enganador, ó rebelde, ó malfeitor, o Senhor te repreende, vírgula, sim, volta a afirmar, sim o Senhor, como para dizer-lhe, sim aquele que tem autoridade sobre ti, para recordar-te, sim ó maltrapilho, tu aqui não pintas nada, ok? Entendemos isto? Está aqui, esta é a forma bíblica. Não é? Eu te repreendo. Por depois a seguir, não, espera. Agora está-te a dizer, agora mesmo vais estar a ouvir esta seguinte voz. Não, mas diz no Novo Testamento que no nome de Jesus Cristo podes fazer todas as coisas. Espera aí, calma. Diz aqui, o Senhor Deus Pai. Mas é que a Trinidade. Calma. O Senhor te repreende. Pois podes terminar com, mas o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor te repreende. Esta é a fórmula bíblica. Acabou, não há outra. Sim, no nome de Jesus Cristo tem toda a validez, que é o nome sobre todo o nome. Ok? Mas tem a mesma validez que o Senhor. E o Senhor tem a mesma validez que Jesus. Amém? O Senhor te repreende, ó Satanás. Nunca cais no erro de dizer eu te repreendo, ó Satanás, no nome de Jesus Cristo. Podes dizer o Senhor te repreende, ó Satanás, no nome de Jesus Cristo. Mas tens de começar sempre pelo nome da autoridade. E a autoridade que é sobre toda a autoridade é o Senhor. O Senhor Jesus te repreende, ó Satanás, o Senhor Jesus te repreende no nome de Jesus Cristo. O Senhor. Amém? Não repreendas de maneira equivocada. Há que repreender o inimigo. E há que repreendê-lo de forma bíblica. Não de forma eclesiástica. É diferente. Porque às vezes a forma eclesiástica
tem a tendência para divergir um bocadinho da Bíblia, porque, conforme dizia Isaías, a vossa adoração e o vosso coração está longe de mim, porque ensinamentos de homens, temos que ir ao ensinamento da Bíblia. Ui, já caiu a água. Este púlpito tem que ser mudado também. Assim que, irmãos, centremos nisto. E agora, irmãos, não devemos jamais abandonar a presença do anjo. No verso 3, o terceiro ponto é não abandonar a presença do anjo. Em 1 João, capítulo 2, verso 14, em adiante, eu diz: escrevi-vos, meninos, porque vós conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba na vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, bem-aventurado seja o telefone, permanece para sempre. Temos que orar pelo telefone também, para que se cale. Amém? Irmãos, não podemos abandonar a presença do anjo. Estamos? Quando estás na presença do Senhor, ou quando vens à igreja, tens de te centrar de estar na presença de Deus. Uma das coisas que passa sempre é que estás sempre, de certa maneira, há sempre a tentação para aliar-te de estás na presença de Deus. Não abandones a sua presença. Por qualquer sentimento que te invada o teu coração, não abandones, fortalece-te. Se já conheces aquele que é desde o princípio, aquele que te chamou, sois fortes, a palavra de Deus permanece e está em ti. Já vencestes o maligno. Está-lhe aqui nesta carta a dar a afirmação da vitória que há em Cristo Jesus. Já vencestes a potestade da maldade. Não devemos estar em pós das coisas que há deste mundo, da concupiscência da carne. Porque tudo aquilo que há no mundo, o sistema, aquilo que nos pode levar a afastar da presença de Deus, vai nos levar a perecer. Mas se permanecemos a fazer a vontade de Deus, permaneceremos para sempre. Temos que permanecer. E agora o quarto ponto, e eu provavelmente fico por aqui para não demorar mais tempo. O quarto ponto, termina este quarto ponto, são 7, vou terminar nos quartos e depois seguimos. Não te livres. E vamos ao verso 4. O verso 3 e 4. Josué estava vestidos sujos e estava diante do anjo. É aqui que aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Tudo velho já passou e aqui que tudo é feito novo. Josué apresenta-se, aqui há várias figuras. A primeira figura é que Josué, como sumo sacerdote, apresentava-se diante do Senhor para fazer a expiação dos pecados do povo. Sobre as suas vestes levava os pecados todo de Israel. Amém? É uma figura. E a figura aqui também é, ao mesmo tempo, de Josué na nossa pessoa, personificando-te a ti e a mim. Que chegamos à presença do Senhor com as nossas vestimentas manchadas. E precisamos de santificar-nos. Almejamos esta santidade. E não é necessário somente livrar-nos da nossa velha natureza. Porque muitos de nós já renunciamos à nossa velha natureza. Muitas pessoas já foram bautizadas na água. E aquilo que eu tenho vindo cada vez mais a notar é que há alguns brotes do Espírito, mas há muito poucos que estão bautizados no Espírito Santo e no fogo. Muito poucos. Muito poucos. E muitos dizem, não, é que aqui na Europa as coisas são mais frias. Não, é que noutro âmbito do mundo as culturas são mais cálidas. E
O Espírito Santo não se move por temperaturas nem por culturas. Ok? Não é que os brasileiros... Não. Os brasileiros, irmão, ou seja, o que é que queres que eu te diga? É a mesma coisa que eu agora começasse aqui a predicar em inglês. Para mim já é uma falta de respeito. Entrar num sítio... No outro dia fui a um lugar que vinha um português a falar-me brasileiro. Eu digo, faz favor, já me faz estragar sapos verdes e cor-de-rosas e vermelhos, por amor a Cristo, aquilo que fizer falta. Mas é um insulto. Eu também sei falar inglês e espanhol, e arranho um bocadinho francês. Por favor, ou seja, eu vou à Espanha e com muito respeito falo espanhol. Porque a mesma coisa, como dizia Paulo, tenho que me fazer grego para ganhar os gregos, aos judeus. Ele era judeu dos judeus, não tinha que se fazer judeu, mas enfim. Vamos, aquilo que fizer falta, mas é que tenham piedade. É assim que... Cuidado com as doutrinas e com as palavras também, porque são os portugueses, estamos em Portugal, temos que falar português, ok? Lamento muito, porque eu se vou à Espanha, falo espanhol. E se vou à Inglaterra, falo inglês. E se vou à França, tenho que falar francês. E à Alemanha não vou porque não sei falar alemão. Já está. É simples. E se tiver que falar alguma coisa, falo inglês porque eles entendem inglês. Ponto. Já está. Que é um bocadinho a língua universal. A ver se me entendem, não é? Então o Espírito Santo não se limita às culturas. É que muitos de nós limitamos-nos a ver-nos livre do velho e a não abraçarmos o novo. E a santidade não se limita, o processo da santificação não limita que nas nossas vidas deixemos a velha natureza e os velhos hábitos, senão que leva-nos a que abracemos novos hábitos e uma nova natureza. Irmãos? Quando em Efésios diz a despojar-vos contra o procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do lugar e a vos renovar no espírito da vossa mente, a revestir-vos do novo homem, da nova criação. Irmãos, é que há muita gente que já receberam, e estão alguns que ainda não receberam, dispostos a receber o bautismo de João. Mas, irmão, há muitas pessoas que estão faltos, e vou parafrasear estas palavras com muito amor e com muito carinho, mas estão faltos do bautismo de Jesus. Eu chamo-lhe o bautismo de Jesus. Chama-se o bautismo de Jesus. Jesus, porque Jesus, quando foi bautizado por João no Rio Jordão, sobre ele desceu o Espírito Santo e o fogo. Foi o primeiro bautismo do Espírito Santo e fogo, anterior à dispensação do Pentecostes. Irmãos, e aquilo que tu precisas para a santidade, aquilo que muitos precisam, que já foram submergidos na piscina e lavados, e mergulham na piscina no verão e vão à praia e etc., e por muitos mais bautismos que possam fazer ao renovar nas águas, por muitos bautismos de João que aceitem, a única maneira para o processo de santificação ser concluído na vida de uma nova criatura é receber o bautismo do Espírito Santo e fogo. Essa é a única chave que nos vai levar a viver a vitória celebrada por Jesus Cristo na cruz da Calvário. Essa é a única maneira com a qual conseguiremos dizer-lhe: Senhor, o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor te repreende. Não é porque aprendemos o formato bíblico, é porque na autoridade do Senhor, pelo poder do Espírito Santo e fogo, não é simplesmente por balbuciar algumas línguas celestiais, mas é porque estamos simplesmente acesos pelo fogo do Espírito Santo, porque recebemos esse bautismo do Espírito Santo, então estamos continuamente num processo de santificação. Continuamente o arrependimento vem, continuamente temos o discernimento entre ouvir a voz do inimigo e discernir, não, este é o inimigo e aqui está a voz do Espírito. Não, para ali. Ali há convencimento, arrependimento e consolação. Daquele lado não. Daquele lado há acusação, remorso e condenação. A voz do inimigo é acusação, remorso e condenação. O Espírito Santo traz-me convencimento, arrependimento e consolação. Nova oportunidade, nova vida, novas vestes limpas. Em seguida mete-lhe a mitra, são mais 4 pontos, são mais 3 pontos que eu teria de terminar convosco. Mas a questão, irmãos, temos que abraçar o ensinamento da santidade. E temos não só que deixar o velho, senão que abraçar o novo.
Abraçar este caminho da santidade. Não vamos alcançar nenhum tipo de avivamento, nenhum tipo de despertar, se não caminhamos no caminho da santificação. Se não identificamos nas nossas vidas. Há uma voz continuamente nas nossas vidas. Há uns tempos atrás, lembro-me quando cheguei a Portugal, que algumas pessoas diziam, agora vou expor a minha vida. Agora vou expor a minha vida. Há cristãos que já não chegam com as vestes, porque as vestes já se apodreceram. Josué levava as vestes manchadas, como um sacerdote levava as vestes manchadas com os pecados do povo e com os seus pecados também, provavelmente. Se bem que, segundo a tradição, não entraria no lugar santíssimo, que não seria de lá fulminado e saía lá só com os ossinhos puxado pelo cordão. Não podia. O sumo sacerdote não poderia entrar no lugar santo com pecado próprio, se não saía de lá queimado, só com os ossinhos. Era impossível. Mas, irmãos, há cristãos que continuamente acarreiam na sua vida a ouvir a voz da autocomiseração que vem a voz do inimigo. Ai, coitadinho de mim, cheios de remorsos. Ouvem a voz do inimigo, um teólogo profissional, aos quais não lhes chega o arrependimento, chega-lhe o remorso. E sentem-se condenados, com vários problemas, vários problemas. A internet é um inimigo fatal hoje em dia. Problemas familiares, tantas e tantas coisas. Têm pastores de nome, mas jamais estão dispostos a abrir o seu coração. Vão à igreja, mas jamais estão dispostos a pedir oração. Ocasionalmente, num momento, sentem uma brisa e um escalafrio, mas a questão é deixar o velho. Muitas pessoas, às vezes, deixam partes do velho, abraçar o novo, o Espírito Santo e o fogo. O fogo queima. O fogo queima e santifica. Queima e santifica. Queima aquilo que não agrada a Deus. Purifica e santifica-nos e apresenta-nos diante do altar do Senhor para que possamos andar em perfeita liberdade diante do Senhor. Queremos avivamento? É uma questão que devemos pensar. Porque o avivamento começa em mim e começa em ti. Não começa na multidão, não começa na denominação, não começa nos slogans ou logotipos que possamos lançar a nível congregacional. Senão, que irmão, eu peço simplesmente uma palavra que eu tinha no meu coração para compartilhar e é um bocado mais alargada. Lanço-vos esta palavra, é um desafio, possamos meditar nela. Irei continuar a compartilhar sobre isto, possivelmente aqui durante as semanas, se tiver a oportunidade. Em seguida, Josué recebe as vestes novas e recebe a mitra que se lhe põe sobre a cabeça, sinal sacerdotal de consagração e de compromisso. Mas pensa nisto, estás disposto a abraçar o novo de Deus ou queres continuamente seguir no bautismo das águas sem abraçar o fogo do Espírito Santo? O fogo queima, mas o fogo purifica. O fogo queima, mas o fogo consagra. E leva-nos a esse outro nível, que não é um nível eclesiástico, senão é um nível espiritual, que nos leva a viver numa dimensão completamente diferente e que não é palpável ao ser humano. Amém? Vou pedir a que possamos fechar os olhos por um momento. Vamos só meditar um bocadinho na palavra. Medita só um bocadinho na palavra de Deus. Provavelmente como é que te apresentas no altar, como é que te apresentas com as tuas vestes ao Senhor. Várias vezes nos tempos de Joel e outros sacerdotes foi comissionado, foi trazido palavra ao povo. E mais que nada, sempre foi trazida a palavra aos sacerdotes para que se santificassem e se apresentassem no altar em oração, em jejum, para que eles se santificassem e pudessem santificar o povo. É na santificação que reside o poder
para fazer que as trevas retrocedam e o reino de Deus se estabeleça com grande força e com grande poder. É na santificação que o louvor faz com que Satanás se retorça. É na santificação. Não é na tecnologia, não é na capacidade humana. É na capacidade que nos possamos arrepender, confessar e orar uns pelos outros, que Satanás se encolhe ante o tamanho poder que há do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos que o Senhor te agrades com as nossas vidas, meu Deus. Sabemos, tu levaste, Senhor, sobre a tua vida, sobre a tua carne, levaste todas as nossas iniquidades, Pai. Apresentamos diante de ti, Senhor, sabendo, Senhor, que tu nos destes umas novas vestes, Senhor. Senhor, abristes um caminho novo, Senhor. Rasgaste, Senhor, aí a tua carne, Senhor, o véu, abriste-nos entrada, Senhor, diante do Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu rogo que toques as nossas vidas, toque aqui cada coração, Senhor. Desafia cada um dos meus irmãos, desafia-nos, meu Deus. Senhor, a que possamos caminhar, Senhor, ante ti integramente, meu Deus. Senhor, a despojar-nos não só da nossa velha natureza, senão a abraçar, meu Deus. A abraçar, Senhor, a nova criação que tu tens para nós, meu Deus. Tudo aquilo de novo que fizeste, Senhor, para as nossas vidas, essas novas vestes, Senhor, Senhor, essa santidade que tens para as nossas vidas, Senhor, esse alto compromisso, meu Deus, de caminharmos, meu Deus, diante de ti, Senhor, caminharmos integramente, Senhor, caminharmos no fogo da tua santidade, Senhor, a cada dia, meu Deus, podermos ver, Senhor, as tuas maravilhosas promessas a serem cumpridas, meu Deus, Senhor, a não conformar-nos, meu Deus, não conformar-nos a este século, Senhor, a renovar-nos a cada dia, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que a tua palavra, meu Deus, Senhor, encontre um depósito em nós, meu Deus, faça vida, meu Deus, Senhor, que transborde, meu Deus, Senhor, que a nossa copa esteja cheia de ti, Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, encende-nos, meu Deus, com fogo santo, meu Deus, Senhor, faz-nos transbordar com o teu ânimo, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, e que a cada dia, Senhor, haja uma palavra, meu Deus, que venha de ti, Senhor, e que essa palavra, meu Deus, possa transbordar e tocar as vidas, Pai, Pai, no nome de Jesus, Senhor, há tantas e tanta necessidade, meu Deus. Senhor, e é de ti que provém. De ti provém a solução, Senhor. Onde iremos, Senhor, só tu tens palavra de vida. Em ti, Senhor. Em ti está a solução, meu Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, aborrecemos toda a religião, Senhor. Toda a carne, Senhor. E pedimos que tu, Senhor, sejas propício com as nossas vidas, Pai. Como tens sido até o dia de hoje, Pai. Senhor, e que a tua palavra, meu Deus, encontre lugar, Senhor. Encontre lugar. Possa a cada dia, meu Deus, a cada dia, desafiar-nos. Desafia-nos, Senhor, e insta-nos, meu Deus. Insta-nos, meu Deus, a sermos esses sacerdotes separados e comissionados a viver no poder do Teu Espírito, Pai. No nome de Jesus, amém.